Com Macan também, a gente discutiu uma metodologia de colocar uma cana no terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo para que a gente pudesse ver as alterações no comportamento apetitivo e no controle ao metabolismo hidroeletrolítico. Não é isso? Então, com essa técnica, a gente injetava hormônios, angiotensina, colinérgica, carbacol, adrenérgica, soluções salinas e hipertônicas. E a coisa que mais impressionava a gente é quando você colocava 10 microlitros, não, 10 microlitros não, 2 microlitros de angiotensina na dose de 0,9 picomóis, o animal largava o que estava fazendo e ia atrás da ingestão de água. Então, era imediato. O carbacol também fazia a mesma coisa, só com uma latência maior. E a adrenérgica era mais para ingestão de alimentos. Então, com essa técnica, então, a gente permitia a solução salina hipertônica. Então, esses dados foram dados importantes e, na época, esse trabalho tem uma citação muito boa, né, na nossa produção científica. E uma das coisas que eu costumo chamar a atenção para os nossos alunos de graduação, principalmente ou de pós-graduação, a injeção de uma solução hipertônica, 0,3 molar, o dobro da concentração normal. Faz lá no terceiro ventrículo do rato, 2 microlitros dessa solução, olha, o rato vai buscar a ingestão de água e ele aumenta a excreção de sódio e diminui o apetite do sal. Mostrando então que lá naquela região, uma pequena quantidade de salina hipertônica desencadeia comportamento e desencadeia uma série de mecanismos neuroendócrinos que vão fazer com que o animal aumente a excreção de sódio no sentido de manter a sua homeostase. Não é isso? Um dado importante, e o Grefter tem uma publicação conosco também nessa área, em que procurou ver a injeção na área septal, aqui no terceiro ventrículo, do carbacol, a estimulação colinérgica, aumentando a excreção de sódio. Isso é uma das coisas que conseguimos publicar no American Journal of Physiology, e a gente não sabia explicar qual era o mecanismo. Você injeta lá no terceiro ventrículo e aí vai ver o efeito apetitivo e ver o efeito sobre a excreção renal. Qual é o mecanismo pelo qual o sistema nervoso central desencadeia essa resposta? Fizemos a desinervação renal, veja aqui, a desinervação renal do animal intacto, com o rim intacto e inervado intacto, aumenta a excreção de sódio. Quando você desnerva o rato, a natureza da desnervação e a estimulação lá do hipotálamo aumenta mais ainda. Então, ficou para nós claro que tinha alguma coisa além. Nós fizemos esse experimento no animal hipofisectomizado. Veja que no animal hipofisectomizado normal, a excreção de sódio, em relação ao tempo após a injeção do carbacol, e no hipofisectomizado desloca para a direita um pouco, aumentando, mostrando que há um retardo, mas ainda a resposta ainda é obtida. Quer dizer que a hipófise não era 100% responsável por essa resposta. Então, os dados que a gente obteve, isso aqui eu peguei apenas alguns pontos só para dar exemplo, mas nós ficamos tranquilos que quando aumentava a concentração de sódio plasmático ou de volume, etc., atuava em certas estruturas cerebrais relacionadas com o equilíbrio hidroeletrolítico e os neurotransmissores utilizados iam dar a natureza. Mas como isso podia ser controlado? Aí nós tivemos a sorte de ter logo em seguida uma publicação do professor Debold, que ele é argentino, mora no Canadá, em que ele fez extrato do átrio direito do rato, extrato salino do átrio direito do rato, e injetava na veia ou no peritônio, na cavidade peritoneal, e observava a excreção de sódio. Ele viu que esse extrato salino aumentava a excreção de sódio e aumentava a excreção de água. Era natriurético e diurético. E nessa época surgiu o Green, está aqui, o Palade. O Palade era um dos prêmios nobres da época, Green, está aqui. E ele descobriu que tinha os grandes de secreção, e daí foi a razão por que o Debold foi atrás de saber se tinha hormônio ou não. Porque nos grandes de secreção estava relacionado com alguma secreção hormonal, ou alguma secreção de peptídeo. Muito bem. Diante disso, aí no ano de 83, também o Kirion publicou que no sistema nervoso central existia receptores para o ANP. E os receptores estavam em maior densidade no bulbo olfatório, por exemplo, aqui
no órgão subfornical, no mediano preótico, na eminência média, na área postrema, por exemplo, plexo toroide, a hipófise anterior pequena e na hipófise posterior pequena. Então mostrou que tinha receptor. Se tem receptor, tem função. E aí nós fizemos um trabalho com Macan. Com Macan, no sentido de estudar o efeito do ANP sobre a ingestão de água normalmente induzida pela restrição hídrica. Quer dizer, o ANP, o rato era colocado uma cana no terceiro ventrículo dele, e aí 10 minutos, 5 dias depois a gente usava esse rato injetando salina ou injetando doses diferentes do ANP. A salina, olha aqui, o animal ingere uma quantidade de água realmente relativamente grande, não é isso? Em 2 horas, em 30 minutos, 15 minutos, aumenta, e esse efeito é bloqueado com dose em torno de 1 a 2 nanomóis de ANP injetado previamente, antes de colocar o rato frente ao bebedouro de água e sódio. Então, você mostrou que essa é a primeira demonstração de que o sistema nervoso, que o peptídeo natriurético pode atuar no sistema nervoso central, modulando o comportamento. Nós fizemos sobre a excreção de sódio, também o efeito é semelhante, e sobre a excreção sobre a ingestão de sódio também, nós fizemos um outro modelo em que se fazia a deprivação de sódio no rato deprivado por diálise intraperitoneal com glicose. Aí você deixa ele 24 horas sem sódio, só com água, e aí a hora que você oferece o sódio, o rato vai avidamente atrás do sódio. Você, antes de oferecer a água, você colocar a água ou o sódio, você colocar o ANP lá no terceiro ventrículo, vê que a resposta é diminuída. Isso aí realmente foram 2 trabalhos que nós publicamos na época, e esses trabalhos são bastante citados também. E foram os primeiros a mostrar que o sistema nervoso central poderia modular a ingestão e a excreção através de um peptídeo, não só a angiotensina, mas como também o peptídeo natriurético arterial. Tá certo? Aqui o Samson, que naquela época que nós trabalhávamos lá em 85, ele estava mais jovem, agora nós encontramos em 2011. Eu falei, deixa uma fotografia para mostrar que nós trabalhamos juntos. Ele era o slave driver. Eu ia, toda vez que tinha que fazer o experimento, tinha que ir lá pedir para ele o peptídeo. Sabe o que é pedir? Quanto é que você vai usar? Então pesava 10 microgramas, tá certo? Você pode usar e tal. É porque não tinha naquela época, não estava à disposição como está hoje, né? Tudo que você quer está todo lugar. Naquele, então ele era. Mas era uma boa pessoa? É uma boa pessoa. Nós temos tido conexões com ele e tem apoiado aqui a gente também. Na volta para cá, nós, depois daquela data, foi de 85, 86, etc., nós tínhamos entrado em contato com Philip Needleman. O Green talvez não conheça, mas era um big shot nessa área do controle, trabalhar em clínica, na área do controle do balanço hidromineral. E nós mandamos uma carta para ele, pedindo que ele tinha um anticorpo, se ele poderia ceder um anticorpo para nós. E ele mandou uma carta muito delicada, etc. Não, você pode comprar, né, na Sigma. Só que o da Sigma não prestava, né? Então o dele era o bom. Bom, eu mandei para ele o esquema do planejamento experimental que nós íamos fazer, não é? Que nós estávamos interessados em fazer. E aí ele simplesmente disse que não. Eu acho que se ele depois olhou, seguiu a nossa carreira, o que nós estávamos fazendo, eu acho que ele deve ter arrependido, viu? Porque foi uma coisa frutífera para nós. Aí a Gutkovska, que é uma amiga que nós temos lá no Canadá, ela desenvolveu o método de dosar o ANP. Nós tínhamos já demonstrado que o carbacol aumentava a excreção de sódio com a antidiurese, e aí mostramos que aumentava, correlacionado com a antidiurese, tinha um aumento da secreção de vasopressina, e a coisa interessante foi mostrar que o peptídeo natriurético também elevava, que correlacionado com a natriurese tinha aumento da concentração de peptídeo natriurético na circulação. A hora que o Macan viu esse dado, falou, José, isso tem que ser publicado right away. Eu falei, vamos embora. Aí eu falei, falta 2 experimentos para fazer. Ele falou, vai fazendo o experimento que eu vou escrevendo aqui.
Material elementar você escreve, ele gostava de escrever a discussão. Então, a minha tarefa era fazer a introdução, material elementar e resultado. E ele fazia a discussão, passava para mim, para a gente discutir depois. Mas era uma cooperação boa, né? Boa porque eu acho que foi uma época muito boa, porque nos deu visibilidade internacional. Essa é uma das coisas que hoje em dia a gente sabe que isso acontece, né? Mas naquela época não era fácil. E com ele nós tivemos essa oportunidade. Então, esse dado aqui foi um dado muito importante. Quer dizer que nós estávamos estimulando colinergicamente lá no sistema nervoso central, na porção anterior do terceiro ventrículo, e essa estimulação colinérgica aumentava a natriurese, que era associada com um aumento do peptídeo natriurético na circulação. Então, a pergunta da gente é sempre quais são os mensageiros, né, químicos que vai levar, né, do sistema nervoso central até a modulação do sistema sistêmica. Nós, então, procuramos um modelo que nós já usávamos, que era para coletar hormônio, para dosar LH, FSH, prolactina, etc., de Orreda, né, e no qual nós adotamos essa cânula que está colocada aqui na cava superior com o átrio, não é isso? A pontinha está aqui está a ponta também, e nós fazíamos bolamos para fazer 2 ml por 100 gramas de peso de solução isotônica ou solução hipertônica durante 1 minuto. Quer dizer, durante 1 minuto você injeta para um rato de 250 gramas 5 ml. 5 ml em 1 minuto. Há um estiramento lindo do átrio e o resultado vocês podem notar aqui. Olha aqui. Quando a solução, aqui é o valor basal de AVP, valor basal de OT, valor basal de ANP. Fazendo a expansão isotônica, o que acontece com a vasopressina? Ela cai. Aqui aos 5 minutos, aos 15 minutos cai. Mas quando a solução é hipertônica, aumenta. E o AVP e OT, o isotônica e hipertônica, o ANP, aumenta. Quer dizer que então, a expansão isotônica do átrio baixa só a vasopressina e aumenta a ocitocina e aumenta o peptídeo natriurético. Por que nós pedimos esse modelo? Porque esse modelo era um modelo que permitiria você ver a liberação do ANP perifericamente, né, por um estímulo periférico, e aí procurar o envolvimento do sistema nervoso central. Nós estávamos querendo saber como o sistema nervoso central controlava a excreção de água e sódio na natureza. Então, esse modelo foi um modelo interessante e que a primeira